castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, para darmos continuidade às exposições nas chamadas bem-aventuranças. Nós estamos expondo a quinta bem-aventurança, que está registrada no versículo 7 deste capítulo 5 de Mateus. Aproveitamos para dizer aos nossos visitantes e àqueles que nos acompanham também nas redes sociais sobre a nossa alegria de tê-los para ouvirem a palavra de Deus e convidamos então para que venham, para que possam acompanhar toda a série, todo o restante desta série, lembrando que os primeiros sermões estão sendo postados no nosso canal do YouTube. Você pode recorrer ali ao nosso canal para ouvir os sermões das bem-aventuranças anteriores. Mateus capítulo 5, versículo 7. Convido os irmãos para lermos juntos. Leiamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós ao longo deste dia, desde o raiar da manhã, quando as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós, porque a fidelidade do Senhor é grande, é imensa, e o Senhor sempre cumprirá o teu propósito em nossas vidas. Obrigado porque estamos aqui nesta noite, sendo trazidos pelo Espírito do Senhor, para que possamos agora ouvir também a Tua palavra, uma vez que já entoamos cânticos, oramos, lemos a Tua palavra inicialmente, mas agora, ó Deus, seremos claramente expostos à lei do Senhor, à ordem do Senhor, à instrução de Cristo, Teu Filho, sobre como devemos ser enquanto discípulos dEle. E é necessário, portanto, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos e, sobretudo, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, não apenas entender a mensagem, mas dispor o nosso coração para a obediência. Que o Senhor, portanto, me ajude na clareza da transmissão, na elaboração dos argumentos e também ajude os meus irmãos para que possam entender as minhas palavras, de modo que todos nós, tanto eu quanto eles, possamos ser edificados na graça do Senhor e na instrução da Tua puríssima e santa palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de iniciar este sermão na noite de hoje, citando um médico psiquiatra, Viktor Emil Frankl, que esteve preso no campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, quando da época da Segunda Guerra Mundial. Frankl foi alguém que experimentou de perto as angústias, as agruras, e experimentou de perto o que significa a própria existência humana diante de tamanho sofrimento. E eu gostaria de ler para vocês um trecho, peço licença porque é um trecho um pouco mais longo, mas que descreverá para nós as impressões de um médico, de um homem, de um ser humano, que, jogado numa condição absolutamente desumana, registrou, após ter saído do campo de concentração, alguns fatos que despertaram a sua consciência e o seu coração para pensarem no sofrimento existencial do ser humano. E ele escreveu assim a respeito de um dos eventos ou de uma das situações em que ele se colocou ali. Ele diz o seguinte, que havia uma criança e esta criança, ele começa a narrar o seguinte evento. Quando ele mesmo, à noite, fica se espremendo no ambulatório, na esperança de receber 2 dias de repouso por causa das suas lesões e do seu edema,
em decorrência da fome e também por causa da sua febre, de sorte que não necessita sair para o trabalho durante esses 2 dias. Não se deixa perturbar ao ver um menino de uns 12 anos, mais ou menos, para o qual não havia mais calçados no campo. Este menino de 12 anos era judeu, que estava trabalhando forçadamente no campo de concentração. E que por isso fora esta criança obrigado a ficar por horas a fio, de pés descalços na neve, prestando serviços externos durante o dia. Os dedos dos pés do menino estavam crestados de frio, e o médico do ambulatório arranca com uma pinça os tocos necróticos e enegrecidos de suas articulações. O nojo, o horror, o compadecimento, a revolta, tudo isso o nosso observador já não pode sentir nesse momento. Padecentes, moribundos, mortos, constituem uma cena tão corriqueira, depois de algumas semanas no campo de concentração, que estas coisas não conseguem mais sensibilizar as pessoas. Por certo tempo estive num barracão em que estavam aquartelados os que sofriam de tifo exantemântico, em meio a pacientes com febre alta e em delírio pleno, muitos deles às portas da morte. Aliás, mais um acaba de morrer. Isso acontece pela enésima vez, sim, pela enésima vez, sem despertar um mínimo de reação ou sentimento. Fico ali observando como um companheiro, depois do outro, se aproxima do cadáver ainda quente. Um lhe surrupia o resto de batatas encardidas do almoço. Outro verifica que os tamancos do cadáver ainda estão um pouco melhores que os seus próprios. Um terceiro tira o paletó do morto. Outro, afinal, ainda fica contente por surrupiar um barbante de verdade. Imagine. Fico olhando, apático. Finalmente dou-me um empurrão e me animo a convencer o enfermeiro a levar o corpo para fora do barracão, um galpão de chão batido. Quando ele resolve fazê-lo, pega o cadáver pelas pernas, rolando-o em direção ao estreito corredor, entre as 2 fileiras de tábuas à esquerda e à direita, sobre os quais estão deitados mais ou menos 50 enfermos acometidos da febre, para então arrastá-lo pelo chão acidentado até chegar à porta do barracão. Dali ele sobe 2 degraus para fora, em direção ao ar livre, o que já é um problema para nós, tão debilitados pela fome crônica. Sem auxílio das mãos, sem nos puxarmos para cima, segurando nos postes, todos nós, que já estamos há meses no campo, há muito não conseguimos mais levantar o próprio peso do corpo, somente com a força das pernas, para tentar vencer pelo menos esses 2 degraus de mais ou menos 20 centímetros cada um. Agora o homem chega até lá com o cadáver. Com muito esforço, ele se alça primeiro, depois o morto. Primeiro as pernas, depois o tronco, finalmente o crânio, que dá lúgubres pancadas nos degraus. Logo em seguida é trazido o barril com a sopa, para ser distribuída e é avidamente sorvida por nós. O meu lugar fica em frente à porta, do outro lado da barraca, próximo a uma única janelinha, um pouco acima do solo. Minhas mãos estão geladas e se aconchegam à vasilha quente de sopa. Enquanto bebo seu conteúdo ralo, sofregamente, por acaso dou uma espiada para fora da janela. Lá está o cadáver, recém-tirado do barracão, a fitar a janela com os olhos esbugalhados. Há apenas 2 horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando a sopa. E se não tivesse ficado espantado com a minha própria insensibilidade, de certa forma por curiosidade profissional, sendo médico, essa experiência nem se teria fixado em minha memória, de tão pouco sentimento que o fato todo me despertou. É de fato uma narrativa absolutamente chocante de um médico, psiquiatra, que depois foi o fundador de uma das teorias psicanalíticas contemporâneas, chamada logoterapia, ou a cura pela palavra existencial, narrar de maneira
tão contundente no seu livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, esta experiência absolutamente marcante da vida humana. E quando Jesus escreveu este texto e ensinou aos seus discípulos o modo de ser cristão, obviamente, como vimos, aliás, na mensagem anterior, Jesus estava pensando naquelas pessoas com quem os seus discípulos lidariam, que talvez tivessem experiências muito semelhantes a estas experiências que os judeus tiveram nos campos de concentração alemães. Porque Jesus estava diante de um cenário em que o Império Romano era o maior império da época e, de fato, explorava as pessoas, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista religioso. Jesus estava diante de uma nova proposta de leitura do Antigo Testamento, não mais aquela leitura feita de maneira errada pelos judeus, ou fariseus, ou saduceus, aquelas seitas judaicas que tentavam, de fato, retirar a ideia correta do Antigo Testamento. Jesus estava diante dos próprios discípulos que muitas vezes se colocavam incrédulos diante de uma situação que para eles deveria ser uma situação de mudança instantânea. Os irmãos devem se lembrar que os discípulos imaginavam que Jesus viria para se assentar no trono, destruir o Império Romano e tornar-se o grande rei político sobre as pessoas, o que não era verdade. Jesus, de fato, era rei, ou continua rei de todas as coisas, contudo, não um rei político, civilmente estabelecido pelas pessoas, pelo reino humano. Então Jesus sabia que diante da pregação do Evangelho, ou da sua pessoa, que é o Evangelho, diante da sua obra, que é uma obra absolutamente constrangedora para o ser humano arrogante ou autossuficiente, Jesus sabia que os seus discípulos passariam por situações degradantes, por situações humilhantes e, por que não dizer, desumanas. E mais do que isso, os próprios discípulos, à medida que caminhassem com Jesus, lidariam com pessoas nestas situações: viúvas pobres, coxos, mancos, cegos, pessoas com problemas de demônios. Jesus estava varrendo aquela região com uma proposta absolutamente contrária à expectativa daqueles líderes religiosos e políticos. De modo que Jesus sabia, meus irmãos, que o exercício da misericórdia, que é a compreensão de que há uma miséria no coração humano, deveria ser um exercício pleno do verdadeiro cristão. Portanto, se na última mensagem nós falamos que a misericórdia reflete o caráter de Deus, nesta nós queremos dizer que a misericórdia é, de fato, fruto ou reflete ou deve fazer parte daquilo que nós chamamos de caráter cristão. Em outras palavras, o que nós queremos dizer é que os verdadeiros crentes misericordiosos, eles têm misericórdia também pelas demais pessoas. Eles se preocupam com aqueles que são menos favorecidos. Eles se preocupam e se inclinam para aqueles que estão doentes. Doentes não apenas física, mas também espiritualmente. Aquele que é misericordioso, ele não se torna insensível diante de situações como estas que eu acabei de lhes narrar nas palavras do Viktor Frankl. O verdadeiro misericordioso, ele percebe a necessidade alheia e, percebendo a necessidade alheia, ele toca o seu coração para que o seu coração possa tocar o coração do outro. Por isso, a palavra misericórdia vem exatamente desta raiz, que literalmente seria um tipo de miséria do coração. A miséria do coração, ou esta angústia do coração, este lugar em que nós reconhecemos a pobreza que há em nós e, ao mesmo tempo, reconhecemos a carência, a pobreza que há no outro e a necessidade, portanto, de sermos unidos um ao outro para que juntos possamos nos ajudar. E é exatamente por isso que a promessa dada por Jesus Cristo é de que estas pessoas que dispõem o seu coração para ajudar aqueles que são mais necessitados, estas pessoas receberão de volta esta mesma misericórdia.
E nós lemos aqui, ao longo do culto, 2 textos que tratam a respeito da misericórdia. Nos Salmos, nós lemos o salmista dizer quão grande é a misericórdia do Senhor para conosco. E nós sabemos disso, meus amados irmãos, por experiência própria. Nós sabemos que se a misericórdia de Deus fosse retirada de nós, nós estaríamos condenados, porque não há nada em nós que possa convencer o nosso Deus de que nós merecemos algo bom nesta vida. Por melhor que você seja, ou por melhor que você se ache, se encontre socialmente falando, haverá sempre um quê de carência, de ausência, de rebelião contra Deus, o que faz com que nós nos tornemos imerecedores de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, fruto da sua misericórdia de não nos dar aquilo que nós merecemos. Ao mesmo tempo, portanto, se nós somos cristãos verdadeiros e se lidamos com as pessoas em situações degradáveis, em situações desumanas, pessoas vivendo na miséria, nós devemos, irmãos, exercer a misericórdia. Eu sei que muitas vezes nos dá vontade de fazer piadas com o sofrimento das pessoas. Você anda pelas ruas e você vê as pessoas cada vez mais sendo entregues a um tipo de promiscuidade moral, um tipo de promiscuidade social, econômica, pessoas que se chafurdam como porcos na imoralidade sexual, pessoas que confundem a imagem de Deus nelas com a ideia de que elas precisam refazer esta imagem, reconstruindo os seus corpos para se tornarem aquilo que elas pensam trazer felicidade a elas. Nós estamos vendo ao nosso lado pessoas cada vez mais caminhando para o inferno, caminhando para a destruição. E eu sei, muitas vezes nós fazemos piadas com relação a isso, muitas vezes nós revelamos certo nojo, como o Viktor Frankl relatou aqui, daquela situação. Muitas vezes nós revelamos, inclusive, até alguns desconfortos de estarmos próximos, juntos, a pessoas que têm esse tipo de comportamento. Mas, meus irmãos, embora eu me inclua também nesta mesma categoria de pessoas que muitas vezes faz esse tipo de, ou tem esse tipo de atitude, nós devemos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo andou exatamente no meio destas pessoas. Jesus esteve presente com aquelas pessoas que eram a escória da sociedade. A promessa do Evangelho foi levada para aquelas pessoas mais carentes espiritualmente falando. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não pode se esquecer de que, de fato, o nosso grande ministério é pregar Cristo para estas pessoas. Nós temos a tendência, obviamente, de nos aproximar daquelas pessoas que, entre aspas, são bonzinhas ou boazinhas. São pessoas boas, são pessoas socialmente aceitáveis. Mas repare que na narrativa de Jesus Cristo e o que ele vai fazer daqui para frente é exatamente o oposto disso. Ou, se não o oposto, pelo menos em algumas situações, circunstâncias que pudessem trazer desconforto para os próprios discípulos. Porque Jesus começa a conversar com uma mulher samaritana num poço, o que não era muito comum, aliás, não era aceitável pela seita judaica. Jesus fala com um cobrador de impostos, que era odiado naquela sociedade. Jesus fala com alguém que defraudava as pessoas, roubava as pessoas, foi o caso de Zaqueu. Jesus fala com pessoas que eram absolutamente impopulares, ou que nós poderíamos chamar de marginalizadas, o que faz com que revele para nós a intenção principal de Cristo, ao dizer: vocês serão bem-aventurados se exercerem a misericórdia, porque vocês farão exatamente aquilo que eu farei, e só poderá me acompanhar no ministério cristão se vocês entenderem o que significa isso, porque eu serei cercado de pessoas de todos os tipos de enfermidades, doenças, de todo tipo de possessão demoníaca, de todo tipo de pobreza, e eu terei de atender a estas pessoas. E eu preciso de discípulos que andem comigo na mesma direção, que entendam isto. Porque se você não entender que você estará diante destas circunstâncias, será muito difícil você continuar comigo no meu ministério. Então repare que Jesus está exatamente preparando os corações desses irmãos queridos e os nossos corações para que o nosso ministério cristão, para que a nossa influência na sociedade seja uma influência misericordiosa. Você deve olhar para as pessoas ao seu redor e perceber que estas pessoas, elas estão indo para a morte, ainda que elas estejam sorrindo diante de você,
ainda que elas aparentemente tenham uma vida feliz. Isto pode ser um parente seu, um colega de trabalho, pode ser alguém que você conheceu agora, um vizinho, algo assim. O fato é que Deus está colocando, ou nos colocando, ou colocando a igreja exatamente num cenário, irmãos, em que as pessoas estão miseravelmente condenadas ao pecado e ao inferno. E a grande pergunta que nós poderíamos fazer é: o que nós temos feito, o que eu tenho feito, o que a igreja tem feito para mudar esse estado de coisas, para fazer com que a misericórdia de Cristo alcance estes corações? Talvez você pense: pastor, então a saída é fazer o que algumas sociedades fazem, especialmente instituições filantrópicas, ONGs, que é produzir trabalho social. Talvez nós fazermos um sopão, talvez fazermos um trabalho na praça, fazer um tipo de doação para as pessoas, esse tipo de ação social. Bom, não que seja pecaminoso ou errado em si mesmo fazer isso, podemos fazer, mas há outras instituições que fazem isto. Existem ONGs, existem poderes públicos, ainda que imperfeitos e corruptos, mas existem instâncias políticos, sociais que devem agir nestas situações. Mas há algo que estas sociedades, que estas instituições, melhor dizendo, elas não podem fazer e só a igreja pode fazer, que é a pregação da palavra de Deus. É levar ao coração das pessoas a solução para a sua miséria, a solução para os seus pecados. Veja, irmãos, o que o pastor puritano Thomas Watson, ele escreveu a respeito de parte deste trecho ou desta compreensão. Ele disse assim: tais homens, ele está falando de pastores ou de ministros que são mercenários, ou seja, ele classifica esses pastores mercenários como aqueles que não têm piedade das pessoas, do seu rebanho. São ministros que não buscam ganhar as almas das pessoas, mas apenas o dinheiro delas. Elas não pregam por amor, mas pregam por sórdida ganância. E ele aplica este contexto, dizendo que estes ministros estão preocupados mais com os dízimos das pessoas do que com as suas almas. E ele faz esta leitura exatamente pelo fato de que, na compreensão de Watson, Cristo, quando disse que nós devemos nos preocupar com aquelas pessoas que têm a fome genuína, e não apenas a fome do dinheiro ou dos bens materiais, mas a fome espiritual, é isso que deve então alimentar nosso coração para a pregação da palavra. Olha só o que ele diz então: tais homens, que são estes ministros maus, não alimentam as almas do seu povo com verdades sólidas. Quando Cristo enviou os seus apóstolos, deu-lhes o texto e o que eles deveriam pregar. E aí ele cita Mateus 10, 7, em que o texto diz: indo pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Esta é a pregação que todo ministro do Evangelho deve fazer. A respeito disso, segue Watson, Martinho Lutero declarou: este texto diz que os ministros de Cristo devem pregar coisas que dizem respeito ao reino de Deus, perdão dos pecados, santificação e a vida pela fé. Aqueles que, em vez de partir o pão da vida, enchem as mentes de seu povo com especulações, noções vazias, são ministros sem misericórdia, os quais acariciam as suas imaginações, em vez de tocar a consciência, e dão música às almas preciosas, em vez de alimento. Muito interessante esta palavra do Watson. Alguns ministros, eles acabam enchendo as mentes do povo com especulações, noções vazias do Evangelho. Alguns que acariciam as imaginações das pessoas e dão música a essas almas, em vez de lhes tocar a consciência e em vez de lhes dar o verdadeiro alimento. Ele segue dizendo: alguns obscurecem o conhecimento com palavras e pregam como se estivessem falando em uma língua desconhecida. E aqui ele cita 1 Coríntios 14, 2. Alguns ministros adoram voar alto como águia, pairar acima da capacidade do seu povo, buscando mais serem admirados do que entendidos. É uma falta de misericórdia para com as almas pregar de uma forma que não seja compreensível.
Os ministros devem ser estrelas para iluminar e não nuvens para obscurecer a verdade. Paulo era erudito, contudo simples. Clareza e perspicuidade constituem a graça do falar. Agimos com crueldade para com as almas quando tentamos transformar coisas fáceis em difíceis. E muitos são culpados disso em nosso tempo, os quais vão ao púlpito apenas para criar complicações e acham que é uma glória deixar as pessoas confusas. Isso cheira mais a orgulho do que a misericórdia. Há também aqueles que veem outros pecando, mas não os advertem. Quando as pessoas declaram seu pecado como Sodoma, então é dever do ministro, entre aspas, Isaías 58:1, erguer a voz como a trombeta e anunciar ao povo de Deus a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isso é dever dos ministros. O zelo do ministro é tão apropriado quanto o fogo no altar. Aquele que permite que outra pessoa peque enquanto permanece calado é um assassino. A sentinela que vê o inimigo se aproximando e não avisa merece a morte. Ezequiel 3:20. Alguns ministros envenenam as almas das pessoas com erros. Como é perigosa a lepra da cabeça! Um frenesi é pior do que uma febre. O que diremos sobre ministros que dão veneno ao povo em um cálice de ouro? Será que tais ministros não estão destituídos de misericórdia? Há ainda outros que são indignos de serem chamados pelo nome de ministros, itinerantes, embaixadores do diabo, que percorrem a terra só para enganar e devorar as almas. É lamentável ver pessoas miseráveis, instáveis, sendo guiadas por homens ignorantes, que alimentam o povo com blasfêmia e tolices, as quais os tornam mais adequados para Bedlam, que é uma cidade promíscua, do que para a Nova Jerusalém. Todos esses são destituídos de misericórdia para com as almas dos homens. Rogo a todos que temem a Deus, que mostrem misericórdia para com as almas, fortaleçam os fracos, tragam de volta os errantes, levantem aqueles que caíram, porque, como diz a Escritura, aspas para Tiago 5:20, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Portanto, meus amados irmãos, o ministério da misericórdia não é necessariamente dar às pessoas os bens materiais de que elas precisam. Podemos até fazer isto, aqui ou ali, ajudando aqueles que são mais necessitados, provendo recursos para elas, mas o mais importante é que a igreja seja capacitada para pregar a verdade do Evangelho, para corrigir os erros, para apontar os pecados e para dizer às pessoas que estão morrendo ao nosso redor que há uma solução, há uma saída, há uma esperança, e essa esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor, e a sua obra. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos muito, tanto eu, acredito também os demais irmãos, a exercermos a misericórdia. E eu quero sugerir aqui, apenas uma sugestão, isso não é uma doutrina, é uma sugestão pastoral. Eu quero sugerir alguns caminhos, alguns passos, para que possamos aprender a exercer a misericórdia para com as pessoas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é lutar contra o nosso próprio orgulho. Ainda citando o pastor Thomas Watson, diz que a pessoa orgulhosa não suporta ser ofuscada. Ela não pode suportar se ver superada em habilidades e eminência pelos outros. Portanto, ela será capaz de decapitar outra pessoa em seu bom nome, para que ela pareça um pouco menor. A pessoa orgulhosa buscará sempre diminuir a reputação de outras pessoas, pois ela pensa que assim ela mesma brilhará mais intensamente. A língua de uma pessoa orgulhosa ataca as reputações de outras pessoas. O orgulho é de fato a arma de Satanás para inflamar o nosso coração contra aquilo que nós devemos fazer diariamente, que é exatamente o oposto disso, conforme o apóstolo Paulo nos escreveu na carta aos Efésios, quando ele disse que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, se você quer começar a exercer a misericórdia, o primeiro passo é lutar contra o seu orgulho, contra a sua autossuficiência,
contra a ideia de que você precisa ser melhor do que as outras pessoas para se sobressair em relação a elas. Lembre-se, nós somos servos uns dos outros. E, portanto, nós estamos aqui para construirmos juntos uma família que se ame, uma família que se apoie, uma família que seja capaz de corrigir os erros uns dos outros. E muitas vezes nós teremos sim que abaixar as nossas cabeças, nós teremos que inclinar as nossas frontes e muitas vezes até nos ajoelhar diante de irmãos para pedir perdão pela nossa arrogância, perdão pelo nosso orgulho, perdão pelas vezes que nós consideramos ou nos consideramos melhores do que os outros, porque de fato o que nós somos é servos uns dos outros. A segunda questão, meus irmãos, é trabalhar também em nossos corações um outro pecado que é bastante cruel para nós e destruidor, esta era a palavra, bastante destruidor, que é a inveja. E novamente eu cito o pastor Thomas Watson, dizendo que a inveja, e ele cita 1 Pedro 2:1 para se referir a isto, e ele diz que uma pessoa invejosa, ela prejudica a dignidade de outra e, portanto, procura atacá-la em seu nome. Mas a piedade nos ensina a nos alegrarmos com a estima e a fama das outras pessoas. Citando Romanos 1:8, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. E o Watson então conclui: a inveja, ao se aconselhar com o diabo, busca fogo do inferno para arruinar o bom nome de outras pessoas. Este também é um grande problema, muitas vezes, do nosso coração. Nos invejarmos o outro e vivermos uma vida ressentida. O ressentimento é talvez o pecado que tenha alcançado o coração de Caim e o fez matar o seu próprio irmão. Porque Caim ficou ressentido com o fato de Deus não ter aceito a sua oferta. E o fato de Deus não aceitar a oferta de Caim fez com que ele se perguntasse o porquê Abel, o seu irmão, era melhor do que ele. E esta inveja, esta disputa por espaço, fez com que Caim se revoltasse no seu espírito, no seu coração e atentasse contra a vida do seu próprio irmão. A inveja, de fato, nos mata. O ressentimento que nós temos de muitas vezes não considerar que o outro é melhor do que eu sou. Muitas vezes eu achar que sou melhor do que o outro e quando alguém que é melhor do que eu se apresenta, eu não consigo ver no outro estas qualidades. E percebem como que inveja e orgulho estão exatamente relacionadas, porque se nós formos pensar até mesmo na queda de Satanás, nós veremos exatamente estes dois grandes pecados embutidos um no outro: o orgulho, a vaidade, o desejo de ser Deus, a grandeza, uma soberba enlouquecida e ao mesmo tempo uma inveja, um desejo descontrolado, desgovernado de ser Deus. Este pecado, irmãos, que alcançou o próprio Adão e toda a descendência, é o pecado que talvez mais tenazmente nos acompanhe ao longo da nossa vida. Nós temos muitas dificuldades de vencermos o nosso orgulho e de matarmos a inveja que temos ou o ressentimento que construímos em relação às outras pessoas. Por isso mesmo, os nossos relacionamentos se tornam relacionamentos difíceis, muitas vezes fracassados, porque, usando uma expressão popular, nós temos muitas dificuldades de dar o braço a torcer. Nós temos muitas dificuldades de dizer você está certo e eu estou errado. Não fazendo isso de maneira irônica, obviamente, mas com o coração. Entendendo de fato que muitas vezes nós erramos e podemos errar porque somos pecadores. E nos relacionamentos conjugais, por exemplo, onde este tipo de unidade é mais presente, porque é um relacionamento mais íntimo, nós percebemos isto com muita clareza. Muitas vezes a ausência de um dar o braço a torcer ou de recuar um pouco no seu ressentimento, no seu orgulho, muitas vezes esta manutenção do status de orgulho faz com que muitos relacionamentos se percam ao longo da jornada. Isso vale para casais, isto vale para amigos, isto vale para relacionamento pastores e presbíteros, relacionamento pastores-igreja,
porque quase sempre, quando a vaidade, quando o orgulho, quando a soberba se sobressai e quando a inveja passa a ser o mantra de ressentimento, nós então criamos um bloqueio absolutamente intransponível e os nossos relacionamentos se tornam, portanto, ainda mais complicados, ainda mais difíceis. Por isso, meus irmãos, vencer o orgulho e vencer a vaidade, eis aqui dois grandes desafios para a nossa vida cristã. Mas eu ainda quero acrescentar um outro aspecto, talvez um aspecto mais prático, e eu gostaria de mencionar aos irmãos. Depois que você reconhecer que você não é lá tão bom assim quanto você pensa, depois que você olhar e ver que há pessoas muito melhores do que você, depois de você reconhecer que existem outras pessoas que podem fazer o trabalho que você faz, você não é a única pessoa do mundo capaz de fazer o seu trabalho, há outras pessoas que podem fazer o seu trabalho e a vida vai continuar independentemente de você. Quando você reconhecer a sua insignificância nesse aspecto, você então vai começar a tornar-se alguém misericordioso, preocupado com o outro, alguém que ao invés de julgar, ao invés de se precipitar no juízo temerário, é alguém que, pelo contrário, recolhe, dá um passo atrás e exerce a misericórdia. Portanto, quando você estiver diante de alguém que está prestes a cair em pecado, ao invés de você apontar o dedo como um juiz condenando-o, você fará exatamente aquilo que Cristo fez. Você se dirigirá àquela pessoa e dirá a ela a proposta do Evangelho capaz de tirá-la daquela condição. Foi isso que Jesus fez em todos os casos em que ele esteve diante de pessoas que eram consideradas escória ou pecadoras. Você, ao invés de relacionar, entre aspas, os podres desta pessoa, você, pelo contrário, se preocupará em salvar a sua alma, a alma desta pessoa. E ao se preocupar na salvação da alma desta pessoa, você, ao invés de pisar no dedo daquela pessoa que está segurando de maneira frenética ali na beira do abismo, ao invés de você acabar de pisar para que ela caia, você se deitará no chão, humilhando-se, tomará o seu braço, segurará o braço e suspenderá aquela pessoa, porque diz a Bíblia que muito melhor é serem dois do que um, porque quando um tiver de cair, o outro estará ali para sustentá-lo. Esta é a misericórdia que Jesus Cristo nos mostrou. Portanto, eu quero acrescentar o terceiro e último conselho para os irmãos nesta noite. Orgulho, vaidade, devemos vencê-los. Inveja, devemos vencê-los. Mas eu quero um exercício prático, que é o exercício da generosidade. Meus amados irmãos, nós precisamos ser generosos. E a generosidade envolve muitos aspectos na nossa vida. O ser generoso, o ser gracioso, é você estar disposto muito mais a dar do que a receber, que foi exatamente o que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos mais à frente. Mais importante é dar do que receber. E é curioso que o caminho que nós fazemos é quase sempre o inverso. Nós sempre queremos mais, sempre queremos receber, tanto do ponto de vista existencial, psicológico, por exemplo, receber elogios, receber glórias, quanto também do ponto de vista material mesmo. Nós gostamos de receber as coisas materiais, nós gostamos de presentes, mas mais importante é dar que receber. Então, o grande desafio da generosidade é você estar disposto a abrir a sua caixa forte, o seu caixa forte. Você abrir o seu bolso, sua conta bancária, e você doar às pessoas. É você pegar uma capa, se você tem duas, e dar esta capa para aqueles que precisam. É você ser capaz de entregar ao outro aquilo que você tem para você e que você deseja que o outro também tenha. É você olhar assim, enquanto estiver tomando o cafezinho hoje à noite, para os pés e ver talvez que alguém esteja precisando de um tênis novo e você ser capaz de presenteá-lo com um tênis novo. É você olhar ao redor e perceber que talvez algum irmão não esteja muito bem do ponto de vista da sua aparência, e talvez ele não esteja bem porque
está faltando alguma coisa ali e você pode resolver. Ninguém precisa saber disso. Você não precisa contar às pessoas, nem mesmo à pessoa, se você não quiser. Porque Jesus disse que você deve, ao dar com a direita, esconder a esquerda e vice-versa. Exatamente para que não venha louvor para você. Mas ser generoso, irmãos, é algo que deve, de fato, mover os nossos corações. A oferta, o seu dízimo. Há pessoas que ficam, às vezes, fazendo matemática com estas coisas, né? Eu já vi algumas discussões que são comuns na igreja. Pastor, o dízimo é o quê? É o bruto ou o líquido? Quando eu aposento, eu tenho que dar o dízimo, porque eu já dei o dízimo lá quando eu trabalhava, então a aposentadoria também, né? O pessoal fica fazendo matemática com essas coisas. Irmãos, dízimo e oferta não é matemática. O dízimo, a palavra dízimo significa 10%, né? Porque é uma ordenança do Antigo Testamento. Não aparece no Novo Testamento, inclusive, esta designação, e nós obedecemos porque nós entendemos que a lei moral do Antigo Testamento ela permanece, ela prevalece no Novo. Mas nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus elogiando aquela viúva pobre que chegou ali e entregou com todo o seu coração aquilo que ela tinha. E repare que o texto bíblico é muito enfático ao dizer que era tudo o que ela tinha. Ora, se era tudo o que ela tinha, obviamente, talvez nem fosse o dízimo, fosse até mais do que isso. Percebe? Então, fazer contas com estas coisas não é o melhor caminho para você agradar a Deus. Não faça contas com estas coisas. Disponha no seu coração, dizendo, olha, eu vou contribuir mais. Eu quero ser generoso. Esse mês, meu dízimo é R$50. Esse mês eu não vou dar só R$50. Eu quero dar 1 milhão. Então, não é? Faça isso com alegria. O coração é assim. E eu estou dizendo isto porque, de fato, nós precisamos perceber que a generosidade, o dar, o doar, são características do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nunca quis habitar em palácios, Cristo nunca quis estar entre os ricos deste mundo, os poderosos deste mundo, embora esteve em algumas situações, mas, pelo contrário, Cristo veio para mostrar que esta vida material deste mundo, ela tem o seu significado e, obviamente, Deus pode dar riquezas para algumas pessoas, o que não é pecaminoso em si mesmo, claro, alguém ser rico, não há nenhum problema quanto a isso, mas a Bíblia nos ensina, sim, a sermos generosos, a nos preocupar com o nosso irmão, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Talvez o seu irmão não precise de um dinheiro, de uma contribuição, algo assim, de pagar uma conta, talvez ele não precise disso, mas ele precisa do seu apoio, uma conversa, um simples, como você está, um relacionamento mais franco, mais direto, dar do seu tempo para poder se relacionar com as pessoas. Eu quero encerrar, meus irmãos, citando aqui, mais uma vez, o pastor Thomas Watson, quando ele diz aqui no seu texto, o cuidado que devemos ter para com a reputação das outras pessoas. E ele fala aqui de alguns pecados comuns, mas ele encerra dizendo o seguinte, pense em quão terrível será a prestação de contas que Cristo exigirá daqueles que cometeram pecados. Segundo a antiga lei, era pecado violar uma virgem. Mas será que não é pecado caluniar a esposa de Cristo? Ele está se referindo à igreja. Os nomes dos santos estão escritos no céu. Será que você deve apagá-los na terra? Portanto, seja misericordioso para com todas as pessoas. Se uma pessoa é seu devedor e a providência a tem desfavorecido, a ponto de ela não ter os meios para lhe pagar, então não a esmague por isso. Não releve, mas releve um pouco do rigor da lei, pois
Bem-aventurados os misericordiosos. Os ímpios são comparados a aves de rapina, que vivem de rapina e roubo. Eles não se importam com o mal que fazem. Não agimos com justiça, mas com crueldade, quando outras pessoas estão em dívida para conosco, e agirmos como aquele credor sem coração, que agarrou alguém que lhe devia pela garganta, dizendo: pague-me o que você me deve. Mateus 18, 28. Deus estabeleceu uma lei, Deuteronômio 24, 6. Não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Se uma pessoa tivesse pegado dinheiro emprestado a outra, essa não poderia pegar ambas as pedras de moinho daquela como penhor, mas deveria demonstrar misericórdia e deixar algo para que a pessoa pudesse ganhar a vida. E agora, finalmente, irmãos, encerrando, devemos imitar a Deus nisso, a saber, em que em meio à sua ira, Ele se lembra da misericórdia. Deus não nos trata com todo o rigor da lei, mas quando não temos nada para pagar, se confessarmos a dívida, Ele nos perdoa livremente. Provérbios 28, 13, Mateus 18, 27. Não estou dizendo que não é justo buscarmos o que é nosso, mas se os outros estão com dificuldades e pedem a nossa misericórdia, devemos, por consciência, perdoar pelo menos parte da dívida, porque bem-aventurados são os misericordiosos. Texto maravilhoso, não é? Devemos, portanto, pensar no exercício da generosidade, dar ao outro aquilo que nós gostaríamos de ter, oferecer ao outro o perdão, para que nós também recebamos o perdão, evitarmos o ressentimento e a inveja e lutarmos contra o orgulho das nossas almas. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos juntos construir uma igreja do Vale do Jatobá ainda mais misericordiosa, que não se torne insensível diante das dificuldades materiais e espirituais dos seus membros, mas que, ao contrário disso, sejamos cada vez mais amigos do bem, entregando aquilo que não é nosso, mas é de Deus, às demais pessoas, para que nós recebamos de Deus aquilo que não é nosso, mas é de graça. E se de graça recebestes, de graça dai. Este é o mandamento do Senhor.